Muito bom dia, prezado telespectador. Quinta-feira, 22 de abril de 2021. A sua central de notícias e informações está ao vivo por todas as plataformas digitais e pelo canal 8, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. Começa agora o Conecta News. Bom dia, Beto Guidini, manhã ensolarada de outono em Nova Prata. Isso mesmo, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quinta-feira, 22 de abril de 2021. Hoje, famoso dia do descobrimento do Brasil, Thiago. Dia da comunidade luso-brasileira e também dia do planeta Terra. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima foi de 15 graus, já a máxima poderá chegar aos 23 graus. Nesse momento, fazem 17 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã, de quinta-feira, começamos pela Serra. Sebrae apresenta projeto Protásio Alves Cidade Empreendedora. E nas informações da Serra e do Planalto, o Parlamento Regional se reuniu em Montebello do Sul para discutir as implicações e as melhorias para toda a região da Serra. E pelas notícias do Estado, o Conselho da URGS deve definir ingresso e calendário de 2021 nesta sexta-feira. E nas informações da economia, o Grupo Gerdau investe mais de R$1 bilhão em operações ligadas a tipos de aço especiais. E pela agricultura, o uso de antibióticos na pecuária pode aumentar 67%. E nas informações internacionais, Estados Unidos e China prometem cooperar para alterar a rota das mudanças climáticas. Pelas notícias do esporte, Thiago Nunes é anunciado como novo técnico do Grêmio. E nas informações da política, além de Jair Bolsonaro, Joe Biden inclui líderes indígenas brasileiros para a agenda da cúpula climática. E pela atualidade, resíduos e remédios são encontrados em água destinada a humanos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Em alguns instantes, Monalise Canali com as informações do nosso núcleo de jornalismo. Tem matérias especiais hoje que ela já conta para nós. E Beto, começamos pelos fatos aqui da região? Isso, começamos por Nova Prata. Agora são 8 horas 6 minutos. Prosseguem as obras na comunidade do Gramadinho. As obras de melhorias das estradas da linha Senador Otaviano, comunidade de Gramadinho, interior de Nova Prata, continuaram nesta semana. Estão sendo executados trabalhos de revestimento da estrada, melhorias do sistema de escoamento de água, roçadas para limpeza e retirada de pedras e material nas laterais da estrada, abertura de valas para a colocação de tubos para drenagem. Na terça-feira, dia 20, especificamente na divisa do município com Vista Alegre do Prata, aconteceu a substituição dos tubos para escoar e canalização da água da chuva para o Arroio das Polacas, evitando o alagamento da estrada. E seguindo a campanha de vacinação, atenção aos idosos com 70 anos. A partir de hoje, no posto de saúde central, estará ocorrendo a aplicação da segunda dose para o público com mais de 70 anos de idade. O sistema segue da forma de drive-thru pela Rua Flores da Cunha, das 8h30 às 11h45 e das 13h30 até às 15 horas. E deve-se levar, é claro, a carteirinha de vacinação, CPF e identidade. E por Nova Prata também, a segunda dose de vacinação de Nova Prata na terça-feira aconteceu, que foi o dia da segunda dose da vacinação em Nova Prata, para pessoas de carro, em sistema drive-thru ou a pé. A vacinação aconteceu simultaneamente nas ruas Flores da Cunha para pessoas de 71 e 72 anos. A importância da segunda dose para o controle da pandemia é extrema. Quem não completa o esquema vacinal está sujeito à infecção, em comparação com pessoas que recebem as duas doses. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata reitera que todas as pessoas que receberam a primeira dose devem acompanhar a divulgação da data da segunda. Assim estaremos todos mais seguros quanto à eficiência da imunização, ressalta a secretária da Saúde, Dieice Fagundes de Oliveira.
E seguindo com as notícias, você tem que ficar agora bastante ligado nessas informações, porque nós temos aí concomitante praticamente 3 fases distintas de vacinação. Aqueles que não receberam ainda a primeira dose, aqueles que estão recebendo a segunda dose contra o Covid e também a campanha de vacinação contra a influenza. Aí vem aí agora, né, os idosos que vão receber a primeira dose amanhã, sexta-feira, dia 23, né? São um público com 62 anos e devem levar documento com foto e a carteira de vacinação. Também será no posto de saúde, em caso de chuva, transferido para a nova rodoviária e pelo sistema drive-thru das 8 às 11h45 e das 13h30 até às 15 horas. Então, todas as informações estão aí na página da Prefeitura, você pode tirar dúvida ou ligar para a Secretaria de Saúde, mas é importante saber que tem sim 3 etapas distintas da vacinação ocorrendo, não só em Nova Prata, mas em todos os municípios da região, e você precisa se localizar qual é o seu público, qual é a sua faixa etária e qual é a importância de tomar o imunizante e recorrer aí ao Serviço Público de Saúde. E seguindo as informações, um projeto de construção de um monumento à Bíblia em Nova Prata é aprovado pela Câmara Municipal. Na sessão ordinária realizada na última segunda-feira, dia 19 de abril, a Câmara de Vereadores de Nova Prata foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contrário o pedido de indicação do número 41/2021, de autoria do vereador Ronaldo Bernardi. A proposta dispõe sobre a construção de um monumento à Bíblia na Praça dos Bombeiros, localizada na área central do município. Segundo o autor, o objetivo da construção é homenagear o livro, que é sagrado para as igrejas católicas e evangélicas, levar fé à comunidade, principalmente neste momento de dificuldades da pandemia, e atrair turistas que poderiam se dirigir com interesse ao monumento. E Ronaldo afirma que a proposta é endossada tanto por lideranças evangélicas como católicas, fato que dá propriedade, segundo ele, para a proposição. Muito bem, seguindo com informações de Nova Prata, também tratando de um outro projeto de lei, e esse Beto Guidini vai dar o que falar. É uma proposição feita pelo vereador Dilson Cassol, do PTB, na sessão da última segunda-feira. Ele busca aí fazer um projeto de lei que proíba o consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas da cidade de Nova Prata. Segundo o autor da disposição, o objetivo é diminuir a desordem observada nas ruas da cidade, principalmente nas áreas centrais. Dilson pontua que o consumo de bebida alcoólica desencadeia comportamentos inadequados no município e ele também relembrou aí na sessão da Câmara a situação do caso Zinho, que aconteceu no ano passado, né? Um homem que foi linchado num domingo à tarde, acabou vindo a óbito aí na subida do morro do conhecido Morro do Tupi, como é chamado, né? O Tupi não tem nada a ver com esse caso, é só dar o nome ao morro. Mas o fato aconteceu e leva-se em conta todas essas situações deploráveis que aconteciam aí na área central de Nova Prata, agora um pouco menos por conta das restrições da bandeira preta, mas tanto a Rua da Praia quanto o Morro do Tupi no final de semana viravam terra de ninguém. E a autoria do projeto, o vereador Dilson Cassol, quer tentar aí coibir, né, o consumo de bebida alcoólica. No Brasil nós temos uma tradição, né, de quando algo não dá certo, se publica uma lei para tentar corrigir esse fato. Agora basta saber como a fiscalização vai atuar nesse tipo de situação e se nós teremos aí, né, que essa lei tenha uma vigência plena e uma eficácia sobre todos esses fatos. Aguardaremos novas manifestações assim que o projeto for votado e colocado em pauta. E um acidente foi registrado ontem, na quarta-feira, no feriado dia 21, na BR-470, em Nova Prata. O fato ocorreu por volta das 16h40 no quilômetro 162 da rodovia, no bairro Retiro, próximo ao trevo que dá acesso à empresa IOC, e envolveu 2 veículos em uma colisão lateral frontal. A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar atenderam a ocorrência e o local foi fechado por uns instantes, mas já está liberado. E nas informações que nós temos para Nova Bassano, o esclarecimento aí
da Secretaria de Saúde, a população que recebeu a sua vacina nos dias 24, 25, 26 e 30 de março, a Coronavac Butantan, que não conseguiu fazer a segunda dose no dia 20/4, deverá aguardar uma nova data de vacinação para a segunda dose da Coronavac. Assim que novas remessas forem distribuídas pelo sistema central, será divulgado aí pela Prefeitura a nova data das doses. Pela cidade agora de Nova Bassano também, a vacinação para a população de 61 anos ou mais será realizada hoje, quinta-feira. A Secretaria Municipal da Saúde informa que hoje, dia 22, será dada sequência à vacinação contra a Covid-19. Dessa vez, a faixa etária será de 61 anos ou mais e a forma de vacinação será drive-thru. A população deverá ir até o parque de eventos e aguardar juntamente com o seu familiar dentro de seu veículo, que a equipe de enfermagem irá realizar a vacina. Vale ressaltar que o idoso e seu familiar deverão estar obrigatoriamente fazendo uso da sua máscara. E na última terça-feira, também em Nova Bassano, ocorreu a aplicação de parte aí do público contemplado com a segunda dose da Coronavac. Houve aí a aplicação aos idosos da população de 65 anos ou mais, que haviam realizado a primeira dose no final do mês de março. E foi feito um sistema drive-thru no Parque de Eventos da Prefeitura de Nova Bassano. E você acompanha aí na foto, se não me engano, Beto, aí é o prefeito recebendo seu imunizante, né? O prefeito Ivaldo Dalla Costa, que também estava no público aí destinado dessa faixa etária. E segundo informações para o Nova Bassano, combate a baratas. A Vigilância Sanitária do município iniciou no dia 19 de abril um projeto piloto na área central do município com um teste no combate a baratas através da aplicação de um gel do fabricante Syngenta, cujo princípio ativo é OxyGuard. Trata-se de um produto exclusivo para as principais espécies urbanas de baratas e o gel é aplicado ao anoitecer nas bocas de lobo em períodos secos para não sofrer degradação e garantir maior eficiência nos resultados. Para que a ação seja eficaz, lembrando que jamais será definitiva, é necessário que cada um faça a sua parte. Não jogue lixo ou restos de alimentos a céu aberto, nas calçadas, terrenos baldios ou bocas de lobo. Ações que parecem inofensivas, como jogar bitucas de cigarro a céu aberto, favorecem a alimentação e a proliferação de baratas no ambiente. Tu viu, Beto? Barata come até bituca de cigarro. São fumantes também. Muito bem. E sabe que se houvesse uma explosão nuclear no mundo inteiro, elas seriam os únicos seres vivos a sobreviverem? É verdade, né, Tiago? Muito bem, a resistência desses seres. Indo para Nova Araçá, agora nós temos informações da equipe de saúde do posto de saúde central, trazendo aí especificações, informações em caso você apresente algum sintoma vinculado à Covid-19. Confira aí, na sequência a gente volta sem intervalos, seguindo o mapa da nossa região de notícias e informações. A Covid-19 ela é uma doença caracterizada por algumas fases de acometimento. A primeira fase é a fase viral, onde se observam aqueles sintomas mais característicos da patologia. Dor de cabeça, febre, dor de garganta, dor abdominal, diarreia, enfim, uma série de sintomas que nem sempre estão todos presentes ao mesmo tempo. O que é importante a população entender nesse momento? Ela deve procurar o atendimento no posto de saúde para que a gente possa iniciar o acompanhamento do paciente e tomar as demais medidas necessárias nessa fase. E com o intuito de ter um diagnóstico mais rápido, o município adquiriu testes rápidos de antígeno. Lembrando que o atendimento dos sintomas gripais é no ginásio de esportes, ao lado do posto de saúde, das 8 da manhã às 11h30 e das 13 horas às 16h30 da tarde. Então, nós da saúde queremos agradecer a todos que se cuidaram, que fizeram a sua parte para que os números do município diminuíssem, porque quem cuida de si, cuida de todos. Muito bem, um recado da equipe de saúde de Nova Araçá, trazendo especificações para você. Passando o nosso mapa, Beto, seguimos para Paraí. Isso mesmo, Tiago. Buscando restabelecer os estoques de sangue, a Secretaria Municipal de Saúde está organizando uma campanha para doação no próximo sábado, dia 24 de abril, no município de Caxias do Sul. Os interessados em doar devem entrar em contato com a UBS pelo telefone
34 77 20 05. E seguindo a nossa região, agora vamos para São Jorge. E o recado é para os jovens que nasceram no ano de 2003. Eles têm até o dia 30 de junho para cumprir o seu dever com o alistamento militar. O alistamento pode ser feito através do site www.alistamento.eb.mil.br e para inscrição é necessário ter em mãos o CPF, a carteira de identidade, o comprovante de endereço, o endereço de e-mail e o telefone. Após preencher o formulário, o candidato pode acompanhar os próximos passos através do site. Sabe quando a gente se sente velho, Beto? Fale, Thiago. Porque em 2013 eu fiz o meu juramento à bandeira de alistamento militar e agora estou noticiando aqui para você que quem nasceu em 2013 já está na hora de se alistar. Daí a gente sente que o tempo passa para todo mundo, Beto Guidini. Para todo mundo mesmo. E agora, Monalise Canali ao vivo com nós, ela já chegou com as informações, tem uma matéria especial que ela vai contar para nós, cobertura feita no feriado, Monalise. Um bom dia para você. Bom dia, Thiago, bom dia, Beto, bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira com cara de segunda. A gente até ficou um pouco perdido por conta do feriado, né? Mas, feriado muito bem-vindo sempre, e a gente traz aí as nossas informações do nosso núcleo próprio de jornalismo do dia de hoje. Então, sim, Thiago, hoje teremos a nossa reportagem especial, nossa cobertura do dia de ontem da carreata, em prol à volta às aulas, em prol também que os professores sejam priorizados na vacinação contra a Covid-19, que aconteceu ontem aqui no município, uma carreata pacífica que reuniu muito mais do que se era imaginado, segundo os organizadores, e a gente traz as informações, então, de como foi que ela aconteceu, quais os principais objetivos, e também a gente sabe que esse não era um movimento apenas de Nova Prata. Essa carreata aconteceu em Veranópolis e aconteceu em outros municípios também da nossa região. Além disso, nós temos o Acontece no município de São Jorge sobre a produção de caques, uma produção que, além de todos os outros cultivares, também vem somando aí na agricultura local do município de São Jorge. Então, a gente traz as informações também do nosso município colaborador aqui da Conecta Mais TV. Além disso, nós fomos para o município de Veranópolis para falar um pouco sobre a Semana Estadual do Livro, que vai de 18 a 23 de abril. E lá em Veranópolis eles fizeram diversos projetos por meio da Biblioteca Pública Mansueto Bernardi, e aí, daqui a pouquinho, os guris estarão chamando essa reportagem para te explicar um pouco melhor sobre todos esses projetos que, inclusive, você pode participar. Lembrando que você é nosso convidado especial para participar de toda a nossa programação. A partir das 10h30, o programa Algo a Mais. Às 11h45, Expresso Meio-Dia. E hoje à noite teremos B-Night com o Vini, com o Casca, recebendo sempre convidados especiais para contar um pouco da sua vida, né? Hoje teremos o Elvis Cover, né? Nosso prefeito lá do município de Farroupilha, que vai estar contando um pouco mais sobre a sua trajetória. Sobre os boletins epidemiológicos, acredito que os guris no final do jornal vão trazer essas atualizações, porque até o momento não tem atualizações do município de Veranópolis. Mas, no que a gente receber essas informações, vocês estarão por dentro também de todas essas novidades do município vizinho contra a Covid-19 e também aqui do município de Nova Prata. A gente lembra a todos também que a partir de amanhã, sexta-feira, idosos com 62 anos podem já fazer a sua vacina contra a Covid-19 junto ao posto central, e também acredito que todas essas informações os guris vão estar falando um pouquinho melhor no decorrer da programação. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Muito obrigado pelas informações, Monalise, trazendo aí todas as notícias que foram feitas pela nossa equipe. Você vai acompanhar logo mais o protesto pela educação, uma grande passeata na tarde de ontem, pedindo que os professores recebam as vacinas e as crianças possam retornar às escolas. Seguimos pelas notícias de São Jorge, Beto. Isso mesmo, vamos para São Jorge agora, Thiago. O governo municipal traça metas para os próximos anos. Na manhã da terça-feira, dia 20, no Gabinete Municipal de São Jorge, foram definidas as diretrizes do PPA, Plano Plurianual para o município. Participaram o prefeito, Danilo Salvalaggio, secretários municipais, Álvaro Antônio Miorando, Maria Luísa Nunes Manfredi, Neura Vendramin Concolato, Vomar Pivoto, Bussolotto e a contadora Jaqueline Strapação Fiore. O PPA é uma exigência legal criada pela Constituição de 1988,
que visa racionalizar os mecanismos de planejamento público, vinculando projetos a fontes de recursos, definindo metas, ações e estabelecendo mecanismos para apuração de resultados e fixação de responsabilidades pela execução dos programas. Conforme o prefeito Danilo, as ações e metas traçadas para os próximos 4 anos, 2022-2025, foram definidas de acordo com as demandas de cada secretaria, tendo como base o plano do governo anunciado na campanha. E seguindo com notícias de São Jorge, na última terça-feira, dia 20, a população da faixa etária dos 71 aos 73 anos recebeu seus imunizantes da segunda dose contra o Covid, na Unidade Básica de Saúde. Há previsão de novas remessas nos próximos dias e assim que elas chegarem, os munícipes serão avisados. Lembrando que em todos os casos, seja para aplicação da primeira ou da segunda dose, a UBS faz contato direto com a população para a realização e aplicação da vacina. E pela cidade de Guabiju, faixas etárias 63 e 62 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso aconteceu no dia 20, terça-feira. Essas faixas etárias de 63 e 62 anos estavam recebendo a primeira dose da vacinação contra a Covid-19 em Guabiju. E a vacinação está acontecendo na unidade básica e faz parte da 13ª etapa. Muito bem, e nas informações também para Guabiju, a carteira de identidade pode ser obtida junto à Prefeitura. A primeira via é gratuita e o atendimento é nas quintas à tarde e na sexta-feira todo dia. E a documentação original que a pessoa deve levar, né? Se for casado, a certidão de casamento, se for solteiro, a certidão de nascimento, né? Menores de 16 anos devem estar acompanhados de pais ou avós, com o papel original da guarda e as informações aí, CPF, CNH, CTPS, enfim, uma série de documentos que devem ser coletados e levados junto. As informações você obtém completas aí na página da Prefeitura de Guabiju. É uma notícia boa para Protásio Alves. O SEBRAE apresenta o projeto Protásio Alves Cidade Empreendedora. Na terça-feira, o prefeito Itamar Girardi e os secretários municipais Marina Rampon e Darley Sequim receberam as consultoras do SEBRAE para a apresentação do programa Cidade Empreendedora, que consiste na atuação da entidade junto ao poder público para potencializar o ambiente para o empreendedorismo. A Cidade Empreendedora prioriza eixos como liderança, desburocratização, compras e educação, com a possibilidade de ampliação para temáticas específicas definidas pela administração municipal. Oferece ainda projeto legado que visa manter o vínculo do jovem empreendedor com a sua cidade e o radar turístico, desenvolvido pela Unicinos, que analisa a potencialidade desse setor. O prefeito Itamar Girardi e os secretários avaliaram a proposta como interessante e vão analisar a viabilidade junto aos integrantes da gestão municipal e dos setores que poderão ser envolvidos. Participaram do encontro as gestoras de políticas públicas do SEBRAE Região Serra, Clara Corrêa Salgado e Franciele Gelati Bula, e a analista de relacionamento com clientes, Tamara Piazeta Lazarotto. Exato, esse era o principal destaque do nosso editorial de hoje. Você que acompanha nas redes sociais está vendo que agora nós teremos, né, a News do Dia, o principal destaque e informação que você sempre vai acompanhar um turno antes aí nas redes sociais da Conecta, tanto no Instagram quanto no Facebook. E seguindo agora com informações do nosso mapa regional, passamos a fronteira de Protásio, vamos para Vila Flores, porque tem um projeto de lei que também pretende modificar aí a entrada da cidade. O vereador Valdemir Luiz Cristianetti, do MDB, editou um texto e enviou ao Executivo. A ideia é a construção de um pórtico na entrada da cidade que possa simbolizar aí as principais tradições de Vila Flores, a terra da fé, do pão e do vinho e a capital estadual do filó, que é reconhecido aí em todo o estado pelo seu potencial turístico. Após a apresentação da indicação na última sessão, a pauta será encaminhada ao Poder Executivo, que vai viabilizar a questão econômica da construção do novo pórtico de acesso à cidade de Vila Flores. Agora falando sobre a cidade de Veranópolis. A campanha nacional de vacinação contra a gripe continua em Veranópolis. Hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, dia 22 e dia 23 de abril, a imunização segue no Salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes,
das 9 às 17 horas para o grupo de gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto e trabalhadores da saúde. É necessário apresentar o cartão da vacinação e o documento de identificação. Para profissionais da saúde, é necessário portar também um comprovante de vínculo empregatício com estabelecimento de saúde. E falando sobre vacinação na terra da longevidade, atenção aí para os idosos de 69 anos que estavam se programando para receber a vacinação hoje, dia 22 de abril. Ocorreu que as doses da vacina Coronavac terminaram se esgotando e não houve a entrega do quantitativo total dessa vacina no prazo previsto por parte do Ministério da Saúde e do Estado do Rio Grande do Sul. A Secretaria Municipal de Saúde lamenta o fato e informa que assim que receber novas remessas das doses das vacinas, estará entrando em contato através das redes sociais para avisar a toda a população do novo dia de vacinação. Deu problema, né, Beto? Como a gente não havia relatado até agora, o Ministério da Saúde e o Estado não repassaram nas datas previstas. As prefeituras estavam organizadas para dar sequência às vacinações. A gente teve ali em Nova Bassano, interrompida a campanha, agora em Veranópolis também, porque as doses não foram recebidas. Isso é uma situação extremamente preocupante, porque quem tomou a sua primeira dose tem uma data correta para receber a segunda. Esperamos que o quanto antes essa situação seja normalizada. Eles já estão em atraso realmente, Tiago. E agora, falando sobre Veranópolis também, atenção puérperas. O sistema imunológico tanto da grávida quanto da puérpera está comprometido pela gestação. A puérpera ainda tem o seu sistema imunológico comprometido porque as modificações do corpo, devido à gravidez, levam tempo para passar e, por isso, se a puérpera se contaminar, ela pode contaminar também seu filho, que ainda não tem idade para receber a vacina. Quando a mãe se vacina, ela também irá proteger o seu filho. Isso porque os anticorpos produzidos pela mãe são passados ao bebê por meio da amamentação. E seguindo também com as notícias de Veranópolis, atenção para as gestantes que devem se preparar para receber a vacina contra a gripe. Faz parte do leque de imunização aconselhada às mulheres que estão neste período, para que mantenham seu sistema imunológico forte. A gravidez, pela grande quantidade de alteração hormonal, pode deixar o sistema imunológico da mulher enfraquecido, o que torna mais suscetível para contrair a doença e as infecções. Se a mãe ficar doente, poderá ainda prejudicar o seu bebê, que pode nascer aí com problemas ou antes da data. Então, a vacinação também contempla aí as grávidas que estão durante o seu período gestacional e a vacina contra a H1N1. E seguindo por Veranópolis, a Secretaria de Turismo e Cultura informa que estão abertas os novos cadastros para pessoas físicas e jurídicas nas áreas culturais do município e também para a atualização dos cadastros já existentes em caso de possíveis alterações. Essa ação tem como objetivo aumentar e atualizar um banco de informações para futuros editais e definições de políticas públicas culturais a serem efetuados pela cidade de Veranópolis, a partir de prioridades definidas pela Secretaria de Turismo e Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural e também do Patrimônio Histórico e Cultural, o CMPSC. E seguindo com as informações, a Secretaria de Turismo em Veranópolis também informa que o acesso que dá aí à bica d'água do Arroio Retiro, localizado ao lado da antiga ponte na comunidade de Santa Bárbara, está temporariamente interditada. O local passa por melhorias como a recolocação das pedras que estavam soltas. A previsão é que a escadaria permaneça interditada até o dia de hoje. Nos próximos dias também será feita a manutenção do corrimão e o objetivo do trabalho é proporcionar maior segurança para quem acessa o local. E por Veranópolis seguem as obras de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmão Joana Aimé, localizada no bairro Renovação. No momento está sendo realizada a segunda etapa da obra, com instalação da parte elétrica, hidráulica e fechamentos em alvenaria. A nova estrutura foi construída no terreno próximo à atual escola, adquirindo pela Prefeitura e tendo como investimento de aproximadamente R$ 1.300.000 em recursos próprios do município. Comportando uma área total de 2.500 metros quadrados, a obra será modelo de acessibilidade, além de atender a demanda de alunos para o ensino fundamental,
Com 2 pavimentos, a capacidade chegará a 500 alunos. A nova estrutura contará com 14 salas, entre espaços de salas de aula, biblioteca, refeitório, pátio externo, cozinha com área de serviço, área administrativa, área de lazer e playground, além de um auditório para eventos com capacidade para 350 pessoas. E nas informações aí também por Veranópolis, ocorreu durante o mês de abril as oficinas e os encontros com os alunos do 7º ano, visando aí as ações do programa Veranópolis Cidade Resiliente. Ao longo de 4 encontros, os alunos do 7º ano das escolas de ensino fundamental, irmão Arthur Francisco, irmão Joana Aimé, Adriano Farina e irmão Jerônimo, foram abordados sentimentos como frustração, mágoa, raiva, baixa autoestima e ressentimento, e foram dispostas práticas que visam minimizar essas situações. Os encontros proporcionam reflexão aos alunos e estão entre aí os programas de relacionamento familiar buscados pelo programa Cidade Resiliente. E na tarde de ontem, quarta-feira, 21 de abril, uma carreata reivindicando as voltas às aulas presenciais e a vacinação de professores foi realizada em Veranópolis. Teve início às 16 horas e os carros enfeitados com balões e cartazes partiram da sede dos escoteiros na rua Barão do Rio Branco e seguiram pelas ruas principais da cidade. Segundo os organizadores, as aulas remotas não garantem efetividade no aprendizado, principalmente para séries iniciais, e bem como na escola, as crianças seguem protocolos sanitários mais rígidos que em casas de parentes, cuidadores ou amigos. E esses fatos são os principais causadores da carreata. Além disso, a reivindicação era para que ocorra o retorno presencial opcional, ou seja, possibilitando que cada família escolha encaminhar ou não o jovem à escola. E fechando as informações de Veranópolis com informações da Rádio Estúdio, conheça a coleção de uma vida. Olha aí, Beto, o Vanderlei de Martini, que há 35 anos coleciona discos e CDs, sendo a maioria de heavy metal. Legal, vou pedir pro cara. Douglas baixar aí um pouquinho a foto do seu Vanderlei. Conhece esse disco que ele tem na mão, Beto? Não consigo ver direito daqui. É o icônico Led Zeppelin número 4, e ele que tem 54 anos de idade e parte da vida ele dedicou aí à coleção e ao acervo, que conta com mais de 3 mil CDs e 100 discos de vinil, que são aí uma completa coleção, passando pela trajetória, ele que é fã de rock and roll e heavy metal e diz que é coisa de colecionador. Quem gosta, entende. Parabéns ao seu Vanderlei por esse grandioso acervo. Bela coleção, seu Vanderlei. E agora vamos para Cotiporã. Mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 ocorre amanhã, sexta-feira, em Cotiporã. O horário será das 12h30 às 16h30, em frente à Unidade Básica de Saúde. A primeira dose da vacina para os idosos que estão com vacinação pendente, isolamento, recusas anteriores, aguardando liberação médica. Cotiporanenses nascidos nos anos de 1958 e 59, usuários nascidos em 1960 das microáreas 4, 5 e 6, que já tenham completado no dia da vacinação 61 anos de idade. Cuidadores de pacientes com comprovação de serviço em questão. Esses trabalhadores deverão apresentar a carteira de trabalho assinada, contrato de trabalho, alvará ou outro documento que comprove o exercício da atividade. Além disso, deverão entrar em contato com a unidade de saúde para agendamento da vacina. E seguindo com notícias de Cotiporã, buscando garantir o desenvolvimento da cidade, o prefeito Ivelton Matheus Ardo, juntamente com aí o secretário de Obras Valdir Falcade, estiveram visitando o deputado estadual Dirceu Franciscon, do PTB, encaminhando as demandas do município referentes ao setor de infraestrutura. Para o prefeito Ivelton, é extrema importância manter a parceria com os deputados, os quais muito contribuíram para que a cidade de Cotiporã se colocasse aí à disposição a fim de auxiliar os demais projetos tocados no município. O prefeito e o secretário ainda foram recebidos pelos assessores do deputado Dirceu, o senhor Ednei Celi e o Jalmir Balbinotti. E agora para o Cotiporã também. Períodos da colheita do caqui encerra nos próximos dias em Cotiporã. No município, atualmente, 10 famílias cultivam a fruta em aproximadamente 10 hectares. Estima-se colher nessa safra em torno de 130 mil quilos da fruta,
que é comercializada para consumo in natura. As variedades mais cultivadas em Cotiporã são a Kyoto, que é o chocolate preto, e Fuyo, o chocolate branco. E agora, seguindo o nosso mapa da região, o nosso destino é Fagundes Varela e as principais informações da cidade nessa manhã. Começando que as equipes da Secretaria de Saúde e Assistência Social atuaram nessa última quarta-feira a fim de garantir a vacinação contra a influenza para os grupos da primeira etapa. As crianças de 6 meses a 6 anos, as gestantes e as puérperas e os trabalhadores da saúde. A unidade central ficou trabalhando até às 14 horas da tarde e as crianças que visitaram também receberam de brinde um livro infantil. E agora para o Fagundes Varela também. Marque a gente. Fez fotos em Fagundes Varela? Então marque nosso município em suas redes sociais. E aí nós vamos divulgar a nossa gente e as nossas potencialidades. É um convite bonito, né, Thiago? Exato, a gente tem que reconhecer as belezas das nossas pequenas cidades da microrregião. Fagundes Varela, Protásio Alves, Vila Flores, são cidades menores do porte de vista populacional, mas que têm belezas escondidas que fazem toda a diferença. Seguindo com as notícias também por Fagundes, o secretário de Agropecuária, o senhor Edemilson Simonato, e o coordenador de Meio Ambiente, Ronaldo Belenzier, receberam na última semana a visita do coordenador do curso de Agronomia do campus de Nova Prata da Universidade de Caxias do Sul, o professor Dr. Joel Teles, responsável pelo Departamento de Relações com o Mercado, também a dona Lauana Blanco, e o encontro ocorreu no Centro Administrativo, voltando aí às parcerias para a retomada de ações no futuro entre a Universidade de Caxias do Sul e o município de Fagundes Varela. E na sessão ordinária da terça-feira, dia 21 de abril, realizada na Câmara de Vereadores de Fagundes Varela, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 022, de 15 de abril de 2021. A proposta, de autoria do Poder Executivo, estabelece multa para aqueles que causarem dano ao patrimônio público. O fato é decorrente de uma situação fatídica que ocorreu na cidade na Páscoa. Indivíduos realizaram depredação da decoração colocada no centro da cidade, fato que se caracteriza dano ao patrimônio público, e a proposta regulamente sanções que esse tipo de conduta. Muito bem, Beto, e seguindo com as nossas notícias dessa manhã, mandando um abraço para dona Carmen Corso e para Maria Dolores Illi, que estão acompanhando o jornal nessa manhã. E seguindo o nosso mapa, saindo de Fagundes, nós vamos para Vista Alegre, e a semana de vacinação contra a Covid ocorreu aí na última segunda-feira, dia 19. A vacinação foi feita aí também na terça, dia 20/4, e as primeiras doses da faixa etária de 61 a 63 anos foram aplicadas. E cada remessa recebida está sendo feito o agendamento direto com as pessoas que possuem um cadastro junto à Unidade Básica de Saúde. E em caso de dúvida, podem entrar em contato pelo telefone 3478 1152. E agora falando sobre Guaporé. Atenção, a segunda dose da vacina Coronavac Butantan será hoje, quinta-feira, para profissionais da saúde que receberam a primeira dose em 25 de março. Você recebe a vacina Coronavac de 25 de março, compareça para a segunda dose hoje, quinta-feira, entre 13h15 e 14 horas, no posto central, que é pela Rua da Nascente, portão lateral. Leve documentos e o comprovante da primeira dose. Muito bem, seguimos aí de Vista Alegre, passamos pelo Rio Carreiro e caímos lá em Guaporé. E também as informações que nós temos de Guaporé é que o senhor Adriano Caron vai assumir a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito. Ele é um jovem de 29 anos e afirmou que as portas da secretaria estão abertas para todos. Ele tem aí assumindo, como o novo titular. E o prefeito Valdir Carlos Fabres, juntamente com a equipe de governo do MDB, para escolher o Adriano Caron para ocupar o cargo, a pasta que estava sob responsabilidade ao longo dos 3 primeiros meses da gestão, com o secretário de Administração, é uma das mais importantes do município. Empresário, Caron, que em novembro de 2020 concorreu a uma cadeira na Câmara de Vereadores e obteve 356 votos, agora vai assumir a Secretaria Pública de Trânsito e Segurança. E agora, Guaporé, também atenção, idosos de 62 anos.
A primeira dose da vacina contra a Covid-19 acontece hoje, quinta-feira. Os idosos de 62 anos ou mais irão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 hoje, das 7h30 às 10 horas, ou enquanto durarem as doses. O lado positivo do posto de saúde central através do sistema drive-thru. A vacinação acontece dentro do veículo com obrigatoriedade do uso de máscara para todas as pessoas que estiverem nos veículos o tempo todo. E nas notícias que nós seguimos agora por Serafina Correia, hoje estará ocorrendo mais uma etapa de vacinação contra a Covid. É a primeira quem recebeu a primeira dose em 25 de março vai receber hoje a segunda dose. As pessoas com 70 anos ou mais, né? É a Coronavac da Butantan que foi aplicada. E a vacinação ocorre das 7h30 até às 11 da manhã. E seguindo para as nossas informações, por Serafina Correia também, a RGE, aviso de desligamento. A Rio Grande Energia, a RGE, informa que no próximo dia 23, amanhã, sexta-feira, haverá falta de energia em alguns locais da cidade. O desligamento programado tem como principal objetivo promover ações de melhoria na rede de distribuição, visando aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica. Confira os locais que a distribuição será interrompida. Amanhã, o horário das 13 às 18h30. Local no centro, na rua Pedro Pedassani, número 35 ao número 1356. Rua do Imigrante, número 218 ao número 406. Rua Costa e Silva, número 155 ao número 345. Rua Travessa Imigrante, número 406. O local também é o loteamento Assone, na sua Rua Vivaldi, número 167, do horário das 13 às 17h30. E também na parte rural, na linha Bento Gonçalves, do número 5000. E seguindo aí para a gente encerrar esse primeiro bloco com as notícias da região, terminando por Serafina Correia, nota de esclarecimento aos servidores públicos municipais. A Prefeitura vem esclarecer aí que por conta da Lei Federal número 173 de 2020, está impossibilitado a concessão de aumento salarial aos servidores. Porque o prefeito, apesar de ter possibilidade orçamentária e financeira e vontade administrativa e sendo favorável ao reajuste, não pode conceder nenhum tipo de reajuste aos salários dos servidores por força dessa lei federal até o dia 31 de dezembro de 2021. Em caso de dúvidas, a prefeitura está à disposição para esclarecimentos. Agora são 8h46. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Pessoal, no próximo dia 28 de abril, estaremos com o tema A Mulher na Liderança, com a empreendedora e treinadora de líderes Luana Zampronha. Não percam! Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano.
Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Retornando para o nosso segundo bloco do Conecta News dessa manhã, nós vamos passar pela Serra e o Planalto e as informações do estado do Rio Grande do Sul, contando sempre com o apoio de Paludo Pneus, a rede autorizada Vipal, Piantari Viveiro de Mudas. Tá na Roda Pneus, 30 anos, 30 prêmios no Auto Center mais completo da região. Mercados Porta, a sua saúde e satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil, a Dionet Telecom e Franco Moda Masculina. Agora são 8 horas e 50 minutos. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 15 graus, já a máxima poderá chegar aos 23 graus. Neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E as nossas informações agora da Serra e do Planalto. Na tarde da sexta-feira, dia 16 de abril, a Câmara Municipal de Monte Belo do Sul, o plenário Vitório Conssonato ocorreu a segunda reunião do Parlamento Regional da Serra Gaúcha. 11 câmaras estiveram presentes em reunião presidida pelo presidente do Parlamento Regional, vereador Onessim Pauletti. Segundo o vereador, o presidente de Caxias do Sul, Velossolino West, estima-se necessidade de 10 milhões de reais para a conclusão das obras de ampliação do Hospital Geral, localizado em Caxias do Sul. Atualmente, o Hospital Geral atende 100% do Sistema Único de Saúde e presta atendimento a mais de 50 municípios da região. O vereador também caxiense visa o apoio de já demais legisladores para que intercedam a busca desses recursos via emendas parlamentares. Muito bem, o Parlamento da Serra Gaúcha, um órgão que surge nos últimos meses com uma extensa representatividade. No que ele consiste? Ele consiste na reunião dos presidentes de todas as câmaras de vereadores dos municípios da região da Serra, e a reunião ocorreu aí em Monte Belo do Sul. Na sequência, nós vamos trazer aí alguns representantes no decorrer do ano, assim que for permitida a agenda de todos, para falar sobre esse órgão importantíssimo de representação regional, formado a partir das lideranças do poder legislativo local. Seguindo com as informações aqui da Serra Gaúcha, o destaque que a gente tem, né? Conhecida aí como uma das maiores fábricas e indústrias de laticínios, a cooperativa Santa Clara
Agora, Beto Guidini vai abrir uma farmácia, veja só. Isso mesmo, Uma cooperativa que tem 109 anos de atuação. A Santa Clara está abrindo a sua segunda farmácia. É uma diversificação tida no mínimo como curiosa para a marca que domina aí o comércio de laticínios. A nova unidade da farmácia vai ficar na cidade de Veranópolis e será inaugurada no dia de hoje. E a realização da 30ª Expo Bento e 70ª Fenavinho, que deveria ocorrer em junho de 2021, foi adiada para 2021. Segundo a diretoria responsável pelos eventos, o atual cenário da pandemia no Brasil inviabiliza a sua organização das datas previstas. Agora, a expectativa é de que a feira e a festa aconteçam de 9 a 19 de junho de 2021 no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. E ainda seguindo pelas informações, uma das empresas da Serra Gaúcha mais preparadas para os conceitos da indústria 4.0, a Meber Metais, segue investindo em automação na sua planta fabril. A empresa de Bento Gonçalves está instalando mais uma célula robótica no setor de lixa de metais, que ficará munido com 4 dispositivos, representando uma série de benefícios que vão desde a eficácia produtiva e a economia de recursos, chegando ao bem-estar dos colaboradores. Contatado com o desenvolvimento das soluções robóticas Daica Brasil, também sediada em Bento Gonçalves, o novo aparelho representará uma linha de produção modernizada, um acréscimo produtivo de 3.000 peças mensais, 33,3% a mais do que o atual sistema de processos de lixa feita de forma manual. Muito bem, Beto, seguindo com as informações, eu aqui quase me peguei sem bateria no celular, tive que sair correndo aí para restabelecer o nosso sinal. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Bento Gonçalves, o senhor Deuclides dos Santos, homenageia a todos os trabalhadores pelo Dia do Metalúrgico. Uma das datas mais importantes do calendário foi celebrada ontem, 21 de abril. Além de Dia de Tiradentes, também era o sinônimo do Dia do Metalúrgico, uma classe que consegue seguir atuando frente a todas as dificuldades. O Sindicato de Bento teve início das suas funções em 1993, né? Desde lá vem trabalhando arduamente pela manutenção das agendas do setor dos trabalhadores desse, que é um dos polos mais fortes da produção industrial de toda a Serra Gaúcha. Profissionais da saúde ofertam um apoio psicossocial a famílias enlutadas em Bento Gonçalves. Com a pandemia do coronavírus, o sistema de saúde sofreu intensa pressão, tendo como fortalecido em ações que diminuem o impacto psicológico de quem está na linha de frente contra o coronavírus, assim como os seus familiares. Em Bento Gonçalves, várias articulações foram iniciadas em março de 2021, com o intuito de aprimorar a estrutura física e de recursos humanos para atendimento da comunidade, contemplando também o cuidado em saúde mental. Ciente disso, a Coordenação da Saúde Mental de Secretaria de Saúde estruturou o espaço de escuta, contando com o apoio de profissionais na rede do município, médicos, psicólogos e assistentes sociais. E quem chegou agora para dar o seu bom dia no Facebook foi a dona Tere Cúnico, lá de Nova Bassano, ligada conosco, Beto. Isso, um abraço para ela. Seguindo as notícias aqui da Serra, uma das vinícolas que vem recebendo aí as maiores premiações a nível internacional é a vinícola Garibaldi, que trouxe medalhas de ouro e prata no Cidelles du Vin, da França. A qualidade dos produtos está sendo testemunhada no berço dos champanhes e dos vinhos mais famosos do mundo, o país francês. Na região de Bordeaux, em uma das áreas mais famosas da França, o reconhecimento se deu na 21ª edição do concurso Citadelle de Vin, que foi... Como é que é, Beto? De Vin. Citadelle de Vin, muito bem, nada como ter aí um francófano fluente falando conosco, e foi realizado no último dia 27 e 29 de março, e a Vinícola Garibaldi recebeu premiações. Como é que é o nome, Beto? Citadelle de Vin. Muito bem, parabéns. Vamos lá. Agora falando sobre a Rádio Caxias, o Conselho Municipal de Saúde cobra ações contra a falta de medicamentos distribuídos pelo SUS em Caxias do Sul. A falta de medicamentos no Centro Especializado de Saúde, o SES, tem prejudicado inúmeros usuários do SUS em Caxias do Sul
e está na mira do Conselho Municipal de Saúde. A entidade chegou a enviar um ofício à Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, cobrando providências e também feito pressão junto ao Executivo no intuito de resolver o impasse que já dura meses. E questionado, o Executivo teria dito ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alexandre Silva, que o motivo seria de que as licitações feitas não atendem à demanda da cidade. E seguindo com as notícias também para Caxias do Sul, a Justiça suspendeu a eficácia de uma lei que era de autoria do atual prefeito Adilode Domênico, ainda na época que ele era vereador. O projeto de lei alterava o prazo de 50 para 75 anos, o tempo de existência de prédios para fim de demolição, e foi alvo de uma ação enviada à Justiça pela OAB de Caxias do Sul. A entidade ganhou a liminar que suspende os efeitos da lei, aprovada em dezembro de 2020 pela Câmara e sancionada pelo prefeito Flávio Cassina. A Lei 8589 proíbe que prédios públicos ou privados, monumentos, obras, praças e cemitérios com mais de 75 anos sejam destruídos sem o parecer do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Antes, o tempo era mais curto, era de 50 anos. Porém, o entendimento da OAB é que a mudança colocava em risco a importância histórica das construções antigas que fazem parte da memória, fruto de uma lei ordinária aprovada equivocadamente. E o presidente acabou recorrendo através dessa ação e houve aí uma liminar suspendendo a lei que estava em vigor. E a Vigilância Ambiental de Saúde, ligada à Secretaria da Saúde, SMS de Caxias do Sul, recebeu na terça-feira confirmação de que 2 bugios encontrados mortos no interior do município estavam infectados com febre amarela. Os laudos positivos foram emitidos pela Secretaria Estadual da Saúde e ainda estão aguardados os resultados de testes de outros 4 macacos. Os 6 animais foram localizados desde o início do mês de abril por moradores em diferentes pontos da fazenda Souza e Criúva. Outros 11 macacos também foram localizados sem vida, mas não foi possível coletar material para exames. E os macacos podem ser contaminados e morrer de febre amarela ou raiva, doenças que podem ser transmitidas a humanos, entre outras causas. E seguindo agora, nós vamos para Farroupilha com as informações e o vereador relata a falta de planejamento da Corsã sobre o baixo nível da barragem do Arroio Burati, em Farroupilha. O vereador Tiago Ilha não admite que somente a chuva é que vai evitar o racionamento no município. Ele criticou o posicionamento da Corsã em entrevista à rádio Espaço FM e salientou aí que a companhia também planeja uma ação de racionamento para Farroupilha, devido ao baixo nível da barragem do Burati, que está com 80%, que responde por 80% do abastecimento local. Para o vereador, é inadmissível aceitar que somente a chuva responda ao problema e que a Corsã deveria se planejar de uma forma melhor para evitar esse tipo de situação. Sabe o que nós vamos passar a ver a partir de agora, Beto Guidini? Fale, Thiago. Uma onda sucessiva de ataques ao trabalho da Corsã. Você pode anotar aí que nos próximos meses nós vamos acompanhar críticas veementes ao trabalho dos profissionais e a ação dos órgãos vinculados à Companhia Estadual de Água e Saneamento. E tu sabe por que isso vai acontecer, Beto? Porque eles querem privatizar, né, Thiago? Exatamente. A Corsã está aí como pauta de ser uma das companhias a serem privatizadas pelo governo do estado. Para isso, uma série de ações estão sendo tomadas, como a mudança da Constituição do estado do Rio Grande do Sul, prevendo aí a eliminação de um plebiscito, onde a população seria ouvida para saber se a Corsã deve ser privatizada ou não. E além de tudo isso, agora vai acontecer uma série de ataques para minar as ações da companhia e aí desacreditá-la e com isso tornar a sua venda mais rápida e fácil. Agora, seguindo as informações, São Marcos, a Prefeitura, Sindicato Rural e Emater entregam um levantamento de dados da área rural à Brigada Militar. A partir da demanda apresentada pela Brigada Militar de São Marcos, a Prefeitura, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares e a Emater, desenvolveram um projeto de levantamento de dados de todas as comunidades do interior do município, a fim de possibilitar aos órgãos de segurança mais agilidade no atendimento de ocorrências. O levantamento dos dados consistiu em identificar os moradores de cada região e estabelecer as coordenadas geográficas do local,
facilitando a localização a partir da utilização de mapas ou imagens. E também nas notícias da Serra, para a IP, teve prosseguimento a campanha de imunização e mais de 206 pessoas foram vacinadas na última terça-feira. Esse é o número contabilizado pela Secretaria de Saúde. E o público era de 62 e 63 anos para a primeira dose e a segunda dose para os idosos acima de 70 anos. E a imunização ocorreu em frente à Igreja Matriz. E há 65 anos, dia 21 de abril, estudantes ansiosos e esperançosos participavam da primeira aula do curso de Direito da UPF. Recém-inaugurada com a publicação do Decreto de Funcionamento de 21 de março de 1956, a graduação dava os primeiros passos do que seria o começo de uma história de formação de profissionais qualificados e atuação presente e permanente na comunidade. E para celebrar a data, uma série de eventos estão programados, entre eles 2 palestras que ocorrerão hoje, uma quinta-feira, dia 22 de abril. E nas informações para Lagoa Vermelha que nós temos aí, antes disso, né, os parabéns à Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, 65 anos de existência. Eu tive a honra de passar pelo curso de pós-graduação, onde concluí o meu mestrado junto a todo o corpo docente da UPF. Parabéns a essa grande instituição do Planalto Médio que forma cada vez mais aí sabedores da ciência jurídica. E agora, em Lagoa Vermelha, idosos que não possuem automóvel também podem solicitar a credencial de estacionamento prioritário. É necessário que o idoso indique qual veículo fará o seu transporte, visando aí ampliar a lei de acessibilidade e também de tratamento diferenciado para as pessoas acima de 60 anos. A informação divulgada pelo coordenador do Departamento de Trânsito de Lagoa Vermelha, Geisel Toledo, aponta que os idosos podem sim solicitar a sua credencial. Tu já está na época de pedir a credencial de estacionamento prioritário, Beto? Quase lá. Quase lá? Quase lá. E na manhã da terça-feira, dia 13, uma guarnição da Polícia Civil Militar Ambiental de Vacaria, em fiscalização em propriedade rural no interior do município de Monte Alegre dos Campos, localizou dano em área de preservação permanente. Em atendimento de denúncia, foi deslocado até a propriedade rural situada na localidade de Boa Vista, no Peral dos Macacos Brancos, onde foi constatado dano lá em APP, bordas e tabuleiros de chapadas até a linha de ruptura do relevo, onde ocorreu o desenraizamento de vegetação nativa em estágio médio de generação e utilização do maquinário. Muito bem, aí desmatamento flagrado em Vacaria pela força aí da Patran. Seguindo com as notícias que nós temos, agora vamos para Marau. Mais internet e câmeras de segurança na cidade. O projeto já levou fibra ótica à zona rural e 20 comunidades já receberam. E o prefeito Yura Kurtz esteve reunido na manhã do último dia 20 com o representante da Corel e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para planejar o avanço do programa que está levando internet e câmeras de segurança ao meio rural. A parceria tem possibilitado aos produtores uma conexão de alta qualidade através da fibra ótica, além da instalação de câmeras de segurança de forma estratégica no interior do município. E pelo portal da Rádio Irapuru, uma família contrata perito e pede a reabertura do caso do engenheiro morto em Marau. Naquele dia, Gustavo, que estava se deslocando com os colegas da profissão pela rodovia de trabalho, foi morto durante uma ação policial que tinha por objetivo prender bandidos que haviam roubado um veículo em Casca, no Rio Grande do Sul. O inquérito foi arquivado em setembro do ano passado, depois que o Ministério Público entendeu que os policiais envolvidos na ação agiram em legítima defesa. E o Ministério Público diz que concluiu que o policial teria confundido um celular na mão de Gustavo com uma arma e efetuou os disparos. E a família do engenheiro falecido diz que contratou uma perícia particular e quer a reabertura do caso. Em entrevista, o pai do engenheiro diz que ele foi morto por ser negro. Enfim,
seguiremos com essas informações acerca desse caso. Também falando da região do Planalto Médio, o Passo Fundo Shopping, o Hospital São Vicente de Paulo e a Universidade de Passo Fundo iniciaram a campanha Ajudar Faz Bem. A ação social irá arrecadar alimentos não perecíveis, cestas básicas, cobertores, roupas em bom estado e materiais de higiene, com um ponto de coleta fixo em frente ao comercial Zafari, no piso térreo do Passo Fundo Shopping, voltado a entidades assistenciais e famílias carentes. E uma coisa interessante aqui, Tiago, um carro de combate usado na Guerra do Vietnã está exposto para visitação no pátio do antigo quartel em Passo Fundo. Um carro de combate que aparece ali na imagem, conhecido popularmente como tanque de guerra, é um sistema de armas que reúne em si as 5 ações essenciais ao combate: o poder de fogo, ação de choque, proteção, mobilidade e informação. Caracterizado pelo seu armamento pesado e por sua blindagem, um carro de combate é projetado principalmente para atacar forças inimigas com a utilização de fogo direto. Muito bem, foi usado na Guerra do Vietnã, está em exposição aí em Passo Fundo. E ontem, Beto Guidini, agora migrando para as notícias do estado do Rio Grande do Sul, um crime que acabou deixando todo mundo estarrecido. Em uma reserva indígena em Ronda Alta, 4 indígenas acabaram morrendo carbonizados em uma aldeia. Eles eram mantidos em cárcere privado. As vítimas foram identificadas com 24, 21, 25 e 23 anos. Elas foram sepultadas na tarde de ontem no cemitério da comunidade do Alto Recreio, em Ronda Alta, e diversas são as situações que ocorrem nessa reserva indígena. Já houve intervenção da tropa de choque da Brigada Militar, a Polícia Federal teve que intervir, Uma série de composições estão sendo feitas a partir de divergências políticas internas dos índios, estão acabando por acontecer esse tipo de fato. E agora 4 pessoas acabaram morrendo queimadas de uma maneira brutal nessa reserva, e pede-se aí quanto antes a intervenção dos órgãos responsáveis para que esse tipo de fato não ocorra mais, uma verdadeira chacina indígena. Lembrando que no último dia 19 era comemorado o Dia do Índio, Beto. Muito triste, Tiago. E agora, segundo as notícias do Estado, o Estado conclui um repasse extraordinário para o custeio de 254 hospitais. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, o SES, concluiu na tarde da terça-feira a transferência de recursos para o custeio de 254 hospitais com leitos clínicos e de UTI de enfrentamento à Covid-19. Na terça-feira, foram repassados 45.954.000 a 173 hospitais filantrópicos e públicos sob gestão estadual e constatualizados pelo Estado. A lista de hospitais que serão contemplados pode ser conferida no anexo 2 da portaria 284/2021, anexada ao final do texto. E seguindo com informações, foi aprovado pela Anvisa o uso de um novo coquetel de medicamentos para combate à Covid-19. E infectologistas aqui do Rio Grande do Sul deram o seu parecer. O trio de especialistas consultados aí pelo Gaúcha ZH pondera, no entanto, que o alto custo do tratamento e a curta janela de tempo para a administração desse tipo de medicação e a logística de aplicação intravenosa são entraves para a ampla utilização dessas alternativas no Brasil. Ou seja, Beto, são novos medicamentos que foram aprovados para o tratamento do Covid. Contudo, eles têm esses problemas de serem muito caros, de terem uma janela de aplicação, ou seja, o sujeito tem que tomar essa medicação num tempo X para ela fazer efeito. Isso deve dificultar o sucesso desse tratamento, mas é uma arma a mais que nós temos para combater essa doença terrível que vem dizimando diversos sonhos e famílias no Brasil inteiro. E rumo ao segundo ano de aulas virtuais, o deputado estadual Sérgio Turra, do Progressistas, tem definido o retorno das atividades presenciais no Rio Grande do Sul. Por inúmeras razões, precisamos voltar às salas de aula, respeitando os cuidados sanitários e de segurança, disse ele. E nas últimas semanas, Turra se reuniu com diversos representantes do governo e de entidades para tratar sobre o tema. E, segundo ele, as aulas virtuais não substituem a presença do professor e a convivência. Pedagogos sérios asseguram que o convívio é fundamental para o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes
em fase de socialização. E sobre esse assunto também o governador do estado deu sua declaração. Eduardo Leite disse que se dependesse da mera vontade do governador, as aulas presenciais já teriam sido retomadas. Ele diz também que o nosso governo quer o retorno das aulas presenciais ao estado. O ponto é que existe uma decisão judicial da qual discordamos totalmente, que proibiu a retomada do ensino presencial no Rio Grande do Sul, disse o governador. E esse assunto não depende mais da mera vontade do governador. Agora, Beto Guidini, nós tivemos aí, a palavra do governador do estado, a palavra da Assembleia Legislativa, a população que foi às ruas, logo mais uma matéria para falar sobre isso aqui em Nova Prata. Em Veranópolis houve protesto também, todo mundo pedindo o retorno das aulas. Mas eu não estou ouvindo os professores falarem a respeito disso, porque eles também não estão sendo imunizados. Qual é a opinião dos professores? Se você for um profissional da educação e quiser mandar o seu vídeo ou recado, o Conecta News está aberto para saber a sua opinião acerca do retorno das atividades presenciais nas escolas públicas. Isso mesmo, a gente não ouve esse lado aí, Tiago. E agora falando que a SUSEP passa a ter um novo superintendente. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, a SEAPEN, informa mudanças no comando da Superintendência dos Serviços Penitenciários da SUSEP. O novo superintendente, José Giovanni Rodrigues de Souza, iniciará suas atividades já a partir de hoje, quinta-feira, dia 22. E uma campanha lançada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul quer auxiliar famílias que estão passando por dificuldades financeiras durante a pandemia. Ninguém pode negar que a pandemia tem afetado o caixa de todas as famílias. E para auxiliar quem está com problemas financeiros, a Defensoria Pública vai promover entre os dias 3 e 8 de maio a campanha Conversando a Gente Se Entende, encabeçada pelo Centro de Referência em Mediação e Conciliação. O evento tem como objetivo resolver litígios na área civil e familiar sem o ingresso de ações judiciais. E o Conselho da URGS deve definir ingresso e calendário 2021 nesta sexta-feira. Hoje, sexta-feira, amanhã, sexta-feira, o Conselho Universitário Consum da URGS deve definir como será o ingresso de calouros na instituição no primeiro semestre de 2021, tendo em vista as provas do vestibular que estão suspensas desde maio do ano passado, por conta da pandemia da Covid-19. E nas informações que nós recebemos da capital do Rio Grande do Sul, a fiscalização teve que encerrar festas clandestinas que ocorriam nas ruas de Porto Alegre, Beto Guidini. Isso mesmo. Uma festa com 20 pessoas foi encerrada no último dia 21. Os agentes da Guarda Municipal e da Brigada Militar foram até um bar na Avenida Pernambuco, no bairro Floresta. O local foi interditado e também foi interferido aí o funcionamento de um estabelecimento na rua Engenheiro Rodolfo Afrons, no bairro Partenon, que permanecia aberto além do horário. E segundo a Guarda Municipal, na véspera de feriado, diversas aglomerações foram localizadas na Fernando Machado, no Centro Histórico, na Padre Chagas, na Avenida Nova York, no Moinhos de Vento e nas orlas de Ipanema e no Moacir Sclier. Também na Praia do Cachimbo, no bairro da Tristeza, foram orientados os frequentadores que se dispersassem, ou seja, aglomerações em toda a capital estão ocorrendo e depois as pessoas protestam por leitos de UTI, pela retomada, por isso e por aquilo, mas a consciência que precisa ter da população para não aglomerar-se, essa não tem ocorrido, Beto. E a segunda Delegacia de Polícia de Homicídio e Proteção da Pessoa da Polícia Civil de Porto Alegre apura as circunstâncias de confronto com 2 mortos ocorrido na noite de terça-feira no bairro Farrapos, lá em Porto Alegre. O incidente envolvendo indivíduos em um Nissan Sentra que atiraram contra o efetivo da Força Tática do 11º Batalhão durante a abordagem e aconteceu na rua Ciro Vaz Álvares e um policial militar ficou ferido. E olha, nas informações da segurança, a foto impressiona. A Brigada Militar acabou apreendendo aí em Montenegro, na região metropolitana,
mais de 400 quilos de maconha no interior da cidade. Segundo informações, um possível ponto de venda de entorpecentes era localizado no município e os policiais, atendendo a denúncia, se deslocaram para averiguar e encontraram essa grande quantidade de entorpecentes que foi apreendida. E agora falando do interior, do segundo fórum, no Capão da Canoa, terá expediente interno por 2 semanas. A Corregedoria Geral da Justiça, por meio do ato número 10/2020, o COMAG, determinou a realização de expediente exclusivamente interno no Fórum de Comarca de Capão da Canoa entre os dias 3 e 7 de maio e de 10 a 14 de maio. A medida foi tomada em razão da mudança do prédio do fórum. Nesse período, haverá suspensão dos prazos, tanto dos processos físicos quanto eletrônicos, sem prejuízo da apreciação das medidas urgentes e da realização de audiências já designadas. E nas informações que nós temos para Teutônia, a Promotoria de Justiça do Foro da Comarca de Teutônia repassou quase R$39 mil ao Hospital Ouro Branco. O dinheiro vem da conta de penas alternativas administradas pela Vara de Execução Criminal e o dinheiro será utilizado para a compra de insumos hospitalares e nos atendimentos de pacientes com Covid. Agora são 9h18. No final da tarde de ontem aconteceu em Nova Prata uma carreata do setor de educação. O principal pedido é o retorno das aulas presenciais. A nossa equipe esteve no local da manifestação e conversou com os organizadores deste movimento. Vamos acompanhar essa matéria. Hoje nossa equipe está cobrindo mais um manifesto, mais um protesto, e desta vez é do setor da educação. Nesse momento, 2 principais objetivos estão circundando todo este movimento. O primeiro é para o retorno presencial das aulas e o segundo é para que os educadores sejam priorizados na vacinação contra a Covid-19. Vamos entender um pouco mais sobre toda esta proposta que está acontecendo. Este é um movimento que nasceu ainda na sexta-feira da semana passada, quando nós fizemos uma reunião do Parlamento Regional, que congrega várias câmaras de vereadores da região, em prol do retorno às aulas presenciais. Claro que nós defendemos também a bandeira da vacinação dos profissionais que trabalham na área da saúde, mas chegou a um ponto de que tanto o Estado quanto os pais, enfim, os profissionais precisam colocar a criança nas salas de aula, a criança nas escolas. Poderá haver um prejuízo imensurável, tanto do ponto de vista do aprendizado social, psicológico dessas crianças que hoje não estão podendo frequentar a sala de aula. Então, nós estamos aqui fazendo esse movimento organizado, pacífico, para demonstrar, que também o judiciário tem que entender esse momento de que criança precisa estar na escola. E agradecer o apoio aí de todos os pais. Nós estamos aqui num número muito significativo, há uma adesão muito grande, exatamente porque esse momento é preciso que se cumpra com todos os protocolos de saúde e colocar as crianças nas escolas. A gente sabe que além desse apelo do retorno às aulas, também há o apelo da vacinação dos professores, dos profissionais de educação. Como que funciona todo esse manifesto, esse protesto que vem sendo feito também por conta desse objetivo? Existem 2 ações no Supremo Tribunal Federal. Ontem, nós da Câmara de Vereadores encaminhamos documentos, um pela volta às aulas, porque há uma liminar no STF que, se derrubada, autoriza a volta às aulas. E o outro documento que nós encaminhamos, também existe um pedido no STF, para que os professores tenham prioridade na vacinação. Então, conjugadas essas 2 situações,
né, se voltaria com maior segurança. Mas o que é fato é que o movimento aqui, especialmente dos pais, pede sim o imediato retorno às aulas por uma questão de que muitos, inclusive, né, sequer têm com quem deixar essas crianças, e também porque há o entendimento, né, de muitos profissionais da área da saúde, médicos, de que é possível retornar com segurança, e lugar de criança de fato é na escola, e muitos professores inclusive estão apoiando esse retorno. Agora nós vamos conversar com a Dinorá e a Paula, que são diretoras e proprietárias da Escola Municipal Sonho Encantado aqui de Nova Prata. Dinorá, conta pra gente então a importância que esse movimento tem para que as aulas retornem presencialmente. Com certeza, é de tamanha importância. Nós precisamos retornar por nossas crianças. Nossas crianças têm a idade até 6 anos e estão por aí, numa tia, numa avó, numa vizinha. Nós nos equipamos, nós compramos tudo o que devia comprar para ter segurança com essas crianças, e essas crianças têm que retornar. Tem que se socializar numa sala de aula, tem que conviver com os amigos e, é claro, na escola com segurança. E Paula, explica pra gente as dificuldades que se tem, tanto os professores quanto as crianças, que a gente sabe que são de educação infantil e desde sempre se necessita esse contato, como a Diri acabou de comentar. Bom, a nossa dificuldade, na verdade, é a seguinte: tem crianças que a gente passa toda semana, todo dia, atividades diárias. Então, a gente exige bastante das famílias, a gente entende que tem pais que não conseguem acompanhar, que eles chegam cansados do trabalho, né? Então, tem pais que não têm esse tempo de estar aí junto, ajudando o filho a fazer atividade. Então, essa é a nossa dificuldade, a gente está tendo muito retorno bom, mas ao mesmo tempo tem muita criança ociosa, né? Tem muitos pais que não têm esse tempo de estar ali ajudando a criança, de estar explicando, porque não é trabalho, né, de pai e mãe. Sim, com certeza pai e mãe ajuda muito, mas é o trabalho do professor fazer isso, né? E os nossos professores também, eles estão trabalhando 10 vezes mais, né, para conseguir passar tudo para as crianças, passar as atividades e se organizar toda semana, final de semana. Então essa está sendo a nossa dificuldade principal. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com o cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção.
Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. E é o nosso terceiro bloco do Conecta News dessa manhã de quinta-feira, com cara de segunda, mas amanhã já é sexta, tudo ficou diferente, porque um feriado ontem acabou quebrando a semana de muita gente. Nós vamos falar agora da agricultura, também da economia, o mercado financeiro e as notícias internacionais. Tu prefere feriado na quarta ou na sexta, Beto Guidini? Na sexta, Thiago. Eu prefiro na segunda. Na segunda, mesmo. Agora são 9h29. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 15 graus, já a máxima poderá chegar aos 23 graus. Neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora falando sobre economia. Segundo o Money Times, o real é a moeda mais barata do mundo emergente e que é a mais depreciou por Covid-19, calcula o BOFA. O real é a moeda mais barata do mundo emergente de acordo com o novo modelo da taxa justa de câmbio divulgado pelo Bank of America, mesmo depois de o valor justo da moeda ter sofrido a maior depreciação numa lista de pares. O novo modelo do cálculo do Bank of America, chamado de Compass Bear, cobre um período de entre 2 e 4 anos e inclui elementos que não constam na literatura sobre o modelo Bear, que taxa de justa câmbio spread, CBS, diferencial do crescimento de países emergentes e desenvolvidos e fração de emergentes de portfólio global, além dos clássicos produtividade relativa, termos de troca, ativos externos líquidos e diferenças de taxas de juros. Muito bem, que o real já não vale muita coisa no mundo afora, a gente já sabe, né? Basta ver a desvalorização que nós passamos pela nossa moeda. Esperamos que um dia possamos retomar o poder de compra, porque uma moeda fraca simboliza um país fraco. Então, esperamos que um dia a nossa moeda possa ser forte novamente. Enquanto isso não chega, vamos sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem nos detesta, como diria Cazuza. Beto Guidini, seguindo com as notícias da economia, o Sicredi está entre as melhores instituições financeiras do Brasil, segundo a lista elaborada pela revista Forbes. O Sicredi, que conta com 5 milhões de associados, a presença em 24 estados e também no Distrito Federal, conquistou a 7ª posição no país no ranking World Best Banks 2021, elaborado pela Forbes
Valores, em parceria com a empresa de estatísticas Statista. No total, 500 bancos foram listados globalmente na publicação e o Sicredi acabou sendo destaque nessa lista. E olha uma notícia boa aqui. A Gerdau anunciou na segunda-feira, dia 19, investimentos de aproximadamente R$1 bilhão na modernização e ampliação de suas operações de aços especiais no Brasil. O aporte terá como foco a unidade de produção de aço como a usina de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, além de Pinhamorangaba, São Paulo, e também Mogi das Cruzes, também em São Paulo. Muito bem, a Gerdau expandindo as suas operações. E o maior banco de alimentos da América Latina contabiliza um crescimento de 30% durante a pandemia. As informações dão conta de que o Banco de Alimentos Mesa Brasil Sesc cresceu 30%. O programa foi criado há 27 anos para atuar em todas as regiões do país e passou por uma reestruturação, distribuindo 50 mil toneladas de alimentos e mais de 2 mil toneladas de produtos de higiene durante o ano de 2020. A média era de 3,07 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social que foram atendidos por mês entre janeiro e dezembro pelo Banco de Alimentos. E olha, agora vamos para as notícias da agricultura. O uso de antibióticos na pecuária pode aumentar 67%. De acordo com a organização World Animal Protection, considerado que hoje a maior parte dos animais criados para o consumo vive em confinamento e que os números podem ser ainda maiores no futuro, com o aumento da população global, a previsão é de que o uso de antibióticos na pecuária aumente 67% até 2030. E hoje, um cenário comum de estresse crônico causado pelo confinamento, os animais têm seus sistemas imunológicos debilitados, o que favorece a disseminação de doenças, segundo o AP. E dele, antibiótico, né? E dele, antibiótico na carne, e tudo isso de uma maneira indireta vai parar na nossa corrente sanguínea, né? Porque quem come carne acaba ingerindo esse tipo de situação, né? E vai aí fazendo toda a cadeia e o ciclo. A gente lembra que os medicamentos acabam sempre trazendo efeitos colaterais. E se você puder, né, isso é muito restrito hoje, é quase uma exclusividade, mas nós temos a tradição aí de que muita gente opta, né, por aquela popular, né, Beto, comprar um boizinho de colônia, né, e guardar no freezer, né. Quem ainda tem essa possibilidade de conseguir fazer esse tipo de compra, o faça, a carne sempre é mais saudável. E as informações da agricultura, para a gente fechar aqui essa página, Senai e Embrapa lançam um edital para inovação na agricultura, com mais de 3,2 milhões em verbas alocadas para investimentos que serão destinados a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovações no setor. Então, se você tem algum projeto que possa ser destacado, o Senai e a Embrapa abriram aí nesta quinta-feira, né, na última quinta-feira, dia 15, uma categoria de cooperação bilateral denominado Aliança Agroindustrial, buscando ideias e inovações para o setor. E agora, com o oferecimento especial de Paludo Pneus, rede autorizada Vipalp, Antari, Viveiro de Mudas, tá na roda Pneus, 30 anos, 30 prêmios no Auto Center mais completo da região. Mercados Porta, a sua saúde e satisfação é o que importa. Unimed, Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde do Brasil. Adilnet Telecom e Franco Moda Masculina, as informações do mercado financeiro. E começamos pelo câmbio. O dólar fechou a R$ 5,54, isso na terça-feira. O euro a R$ 6,69, a libra R$ 7,75. Já pela Bolsa de Cereais, a soja, máximo R$ 172,00 e mínimo R$ 166,40. O milho máximo R$ 98,00 e mínimo R$ 87,60. O arroz máximo R$ 89,95, mínimo R$ 86,45. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 295,70, mínimo R$ 283,20. E a arroba da vaca máximo R$ 286,30 e mínimo R$ 275,30.
Muito bem, as informações, e quem chega para acompanhar conosco dando seu bom dia é a dona Laura, Beto, que está ligada com nós. E aí, Bovespa fechou em queda de 0,72, o índice Dow Jones em Nova York alta de 0,93 e o Nasdaq alta de 1,19. Nesse momento, as bolsas europeias operam todas no positivo e os números encerrados no Oriente, Nikkei em Tóquio alta de 2,38 e o índice Xangai queda de 0,23. Vamos para as notícias internacionais, Beto? Vamos para as notícias internacionais, sim, Thiago. Vamos fazer um giro pelo mundo. Agora são 9h37. E segundo o portal da CNN Brasil, o júri condena o ex-policial à prisão pela morte de George Floyd. O ex-policial Derek Chauvin foi condenado pela morte de George Floyd pela decisão unânime do júri, cujo veredito foi lido na terça-feira na cidade de Minneapolis, no estado americano de Minnesota. Chauvin, que alegou inocência das 3 acusações que enfrentava, foi considerado culpado de todas elas. A primeira foi homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela pena máxima de 10 anos de prisão. Assassinato em segundo grau, pena máxima de 40 anos de prisão. Assassinato em terceiro grau, pela pena máxima de 25 anos de prisão. E George Floyd, de 46 anos, morreu em 25 de maio de 2020 em uma abordagem policial da qual participou Derek Chauvin. Muito bem, ele foi condenado, um dos ex-policiais condenados agora vai ter que cumprir pena por esse assassinato. E nós lembramos que também, nessa semana, um outro crime acabou acontecendo, isso ainda vai ser averiguado, porque um policial acabou abatendo uma adolescente negra nos Estados Unidos. Ela estava com uma faca na mão e foi morta, conforme informações de diversas agências de notícias. Veremos as repercussões desse caso. George Floyd foi um caso icônico e agora nós vamos acompanhar os demais. E agora, seguindo com as notícias internacionais, um submarino desapareceu próximo à ilha de Bali, na Indonésia, e uma mancha de óleo surgiu no mar no local em que foi constatado o desaparecimento. Autoridades do país realizam buscas com auxílio de outros países para resgatar os 53 marinheiros que estavam a bordo. E esse vazamento deve apontar o local. E ainda não se tem informações se conseguiram localizar o submarino, que deve ter afundado em uma profundidade de 700 metros, Beto Guidini. Complicado isso. Que situação bem triste. Me lembra um fato que ocorreu em 1999, quando o submarino nuclear russo, o Vostok, acabou também naufragando na Sibéria e não foi encontrado até hoje, os restos aí desses submarinos militares que acabam afundando. As famílias esperam até hoje, é bem triste isso, Thiago. E agora, segundo as informações aqui, a CIA diz que versão sobre Covid ter vazado de laboratório não pode ser descartada. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicou um extenso relatório sobre uma investigação feita em Wuhan, primeira cidade onde o coronavírus foi registrado, para tentar descobrir a origem da doença. A conclusão foi de que provavelmente o vírus passou de um animal para o ser humano. Agora, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, diz que a possibilidade da Covid-19 ter vazado de um laboratório não pode ser descartada. Muito bem, enquanto isso a gente espera ver a origem dessa doença aí que tem feito tanto estrago por onde passa. E os lockdowns e a paralisação não frearam o aquecimento global e 2020 é o terceiro ano mais quente da história, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. Os dados foram apresentados à véspera da abertura da cúpula convocada por Joe Biden para tratar sobre o clima. De acordo com um levantamento, as mudanças provocadas pela pandemia acabaram levando aí a crise social para milhares de pessoas e a ONU pressiona governos a adotar medidas ambiciosas para reduzir a emissão de CO2. E a União Europeia fecha acordo climático com meta de redução de emissões mais duras até 2030. A União Europeia fechou um acordo na madrugada da quarta-feira sobre a lei histórica contra as mudanças climáticas, que criará novas e mais rígidas metas de emissões de gases de efeito estufa no centro de todas as políticas do bloco. Segundo, o mais importante era garantir a ciência fosse mais integrada à lei, diz a União Europeia, acrescentou Gutland, saudando o momento
que esse acordo chega a bom tempo e a cúpula de líderes mundiais organizada pelo governo dos Estados Unidos a partir de hoje, quinta-feira, dia 22, e também na sexta-feira, dia 23. E Estados Unidos e China, Beto, prometem cooperar. Eles que estavam com navios fazendo operações militares em Taiwan avisaram que vão cooperar e trabalhar junto para combater as mudanças climáticas. Assim nós esperamos. E por falar em mudança climática, a abertura da cúpula do clima está ocorrendo nesse momento e o presidente americano Joe Biden está realizando o seu discurso de abertura. Ele que convocou todos os países do mundo para discutir aí metas de redução na emissão de CO2. E a vacina russa Sputnik V tem eficácia de 97,6% em estudo no mundo real. Cientistas russos concluíram que a vacina Sputnik V contra a Covid-19 tem eficácia de 97,6% no mundo real, de acordo com a avaliação envolvendo 3,8 milhões de pessoas. O anúncio foi feito pelo Instituto Gamaleya de Moscou e o Fundo de Investimentos de Direitos da Rússia. O estudo do mundo real é mais amplo e apresenta evidência científica mais clara e confiável para a mudança no padrão de tratamento. Muito bem, nós vamos para uma breve matéria agora, né? Saímos do mundo inteiro aí, Beto, para ir para onde? Vamos para São Jorge, Thiago. Agora são 9h43. O município de São Jorge, além dos diversos cultivares, conta com a produção de caquis. A nossa equipe esteve na propriedade da família Zampieri, que explica melhor sobre os cuidados com esta fruta. Vamos conferir. Dentre as mais variadas frutas, aqui do município de São Jorge, cerca de 14 hectares do município contam com plantação de caqui. Hoje estamos na propriedade da família Zampieri, que vai nos contar um pouco mais sobre todo o cuidado com esta fruta. Foi plantada em 95. Então são 25, 26 anos que tem a plantação de caqui. Na época foi feita uma parceria, né? E aí foi eles aqui da família, os sogros, os cunhados que começaram a plantação. A gente está sempre renovando o pomar, replantando o que falta. A gente fez uma poda bem drástica para que os pés durassem mais tempo, né? E a ideia é seguir. Enquanto tiver forças para continuar e o pé aguentar, a gente está trabalhando. Nós aqui a variedade mesmo do pomar é o fuiu, o chocolate branco. Tem alguma coisa que foi replantado do rama forte, mas são poucos pés. O chocolate preto ele é mais difícil de cuidar, ele tem mais doenças, o jeito da colheita também é diferente, né? Ele é um caqui que ele é mais delicado. E já o chocolate branco não, ele carrega mais, ele não precisa fazer o raleio, ele se faz praticamente sozinho. E ele não tem semente, uma das diferenças são essas. As pessoas sentem medo de comer o chocolate branco, de achar que ele é liga, que ele é um caqui que deixa a boca bem... E já não, é essa a diferença. O chocolate branco ele é doce e o caqui liga, ele tem que estar bem madurinho para conseguir comer ele. Eles dizem o caqui manteiga, não sei se é esse o nome correto. Olha, agora é a colheita, a gente está colhendo, né? Depois, quando vem o inverno, ele cai toda a folha, daí a gente entra com a poda, faz a poda. E aí a adubação, antes dele começar a brotar. E depois, quando ele começa a brotação, a gente começa com os tratamentos, né? Adubo foliar, inseticida, alguma coisa de fungicida, adubo na terra, esses os cuidados que a gente tem. Em torno de mil e poucas caixas por hectare a gente produz. São 3 hectares de caqui plantado. Nós começamos dia 13 de março, vai em torno de 60 dias a colheita. A nossa produção aqui, praticamente toda ela é vendida para Chapecó, para as frutas real de Chapecó. Alguma coisa que fica aqui no município, nas fruteiras, a gente entrega, as pessoas que pedem, a gente leva as encomendas, né? Mas senão a safra toda vai para Chapecó. Piantari Viveiro de Mudas.
Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Pessoal, no próximo dia 28 de abril, estaremos com o tema A Mulher na Liderança, com a empreendedora e treinadora de líderes Luana Zampronha. Não percam! Muito bem, o fechamento do Conecta News dessa manhã, nós vamos para uma matéria especial, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora, mas antes da previsão do tempo, a previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 15 graus, já a máxima poderá chegar aos 23 graus. Neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. Sabe o que eu acho sobre a previsão do tempo, Beto Guidini? Ele está passando. Ele está passando. 9 horas e 51 minutos. De 18 a 23 de abril, comemora-se a Semana Estadual do Livro e o município de Veranópolis, por meio da Biblioteca Pública Mansueto Bernardi, organizou algumas atividades para a data. Não passar em branco. Vamos conferir essa matéria.
Hoje nos encontramos mais uma vez na Biblioteca Pública Mansueto Bernardi, aqui do município de Veranópolis. E desta vez é para te contar da Semana Estadual do Livro, que acontece de 18 a 23 de abril, aqui no município e em todo o estado. A biblioteca está promovendo diversas atividades e agora nós vamos te apresentar um pouco mais sobre todas essas propostas. Cumprimentos a todos que estão nos assistindo neste momento e o nosso agradecimento especial a vocês da Conecta TV que estão nos privilegiando neste momento e estão divulgando a nossa semana. Esta é a Semana Estadual do Livro e do Incentivo à Leitura. Essa semana ela só foi possível ser realizada porque nós temos o apoio total da Secretaria de Turismo e Cultura, que nos apoiou na organização e também na comunicação, na divulgação destes eventos. Esta semana ela inicia no dia 18 agora de abril, que foi domingo, que marca o Dia Nacional do Livro, pelo nascimento de Monteiro Lobato. E ela se encerra com o Dia Mundial do Livro, com o falecimento, então, de Shakespeare e Cervantes. Então, a gente se baseia, basicamente, nesses momentos mais históricos. Essa semana, então, inicia com algumas promoções. Nós entramos em contato, então, com alguns livreiros aqui de Veranópolis, a Limão e Mel, Livraria Paris, Livraria América, e nós temos a Gráfica Reúna. O que eles vão fazer? Como parceiros, eles estão oferecendo descontos na compra de livros. Os nossos associados, eles podem pegar a sua carteirinha de sócio da biblioteca, ir até esses estabelecimentos e eles vão ser contemplados, então, com alguns descontos. E vale a pena, gente, porque hoje em dia o livro ele está um pouquinho caro, a gente sabe disso, mas com o desconto ele vai ficar bem acessível. Nós temos também a promoção Li, Contei, Gostei. Do que se trata? Você lê um livro, você gosta de tal livro, de história, você vai pegar esse livro e vai bater uma foto deste livro, você com o livro, ou então você vai fazer um vídeo contando alguma história. Você pode contar a história para uma criança, para um idoso, enfim, criatividade aberta, tá? Você pode fazer isso. No momento que você tem o vídeo ou a foto, você manda para o WhatsApp da biblioteca, que é o 99907-6267. E aí você vai estar concorrendo a 2 kits de livros. É bem fácil, né? Então claro, nós precisamos do seu nome e do seu telefone, número de telefone. Enviando assim, você vai estar concorrendo. Na segunda-feira, dia 26, a gente vai estar então fazendo o sorteio pelo Facebook da biblioteca. Criatividade, a gente acredita que as pessoas têm, então, principalmente com relação à leitura, a gente aguarda muitos vídeos e muitas fotos. O que mais que nós temos? Vídeos de escritores. Nós temos 2 vídeos que serão lançados, então, postados a partir dessa semana, que é a do escritor Elcio Conte, que é um escritor aqui de Veranópolis, e da escritora Solange Borkowski, que ela está em Veranópolis. Ela não é de Veranópolis, mas ela é residente aqui da nosso município. O que eles vão contar? Eles vão contar o impacto da leitura nas suas vidas. O porquê que eles gostam da leitura, porquê que eles escrevem. Então é bem interessante então esses relatos deles. Vamos também ter, para as pessoas que ainda não conhecem a biblioteca, apesar de nós não podermos abrir ao público neste momento, que nós estamos em bandeira preta, infelizmente, é um momento que realmente não dá para a gente receber ao público. Então nós estamos proporcionando a eles um tour virtual da biblioteca, na biblioteca pública. E esse tour você vai conhecer todos os ambientes aonde você poderia estar passeando livremente e que esperamos que em breve estaremos abrindo também as portas. O importante também que nós não estamos somente mais com o WhatsApp e Face, mas sim nós estamos agora no Instagram,
que é uma maneira da gente estar mais próximo do público, de estar divulgando mais as nossas ações. E para nós é muito importante isso, porque nós precisamos que o público esteja próximo a nós. E a gente sabe que a leitura neste momento, ela é muito importante. Ela age basicamente como uma terapia. O livro, ele está ali ao nosso lado. O livro, você pode, no momento em que você vai até ele sempre tem uma mensagem para você. Se você quer parar de ler, você para de ler, mas ao mesmo tempo, no retorno, eles continuam ali. É um amigo fiel. E nesses tempos de pandemia, a gente precisa muito de um amigo. A gente está precisando muito de mensagens positivas, mensagens que nos deixam mais alegres. Então é essa a importância. O livro, neste momento, ele está se tornando um objeto essencial, muito importante nas nossas vidas. Então a gente espera de coração que todas as pessoas criem o hábito da leitura. A leitura, nós temos biblioteca pública que fornece gratuitamente o material para muitas pessoas e para todos que quiserem vir até aqui. Nós continuamos com o nosso projeto de leitura em casa, onde a gente está levando somente para pessoas mais de 60 anos. A gente leva o livro até eles. A gente gostaria de levar a todos, porque nós temos o nosso público que realmente está saudoso e pedindo para que realmente a gente entregue os livros para que eles possam ler. Infelizmente a gente não pode, nós temos ordens superiores, né? A gente sabe que o governador não permite, não é um serviço essencial, mas enfim, a gente acata, né? Mas realmente, no momento em que a gente entrega o livro na casa dessas pessoas, a gente sente o bem que ele faz. Então, assim, fica o nosso convite para quando nós reabrirmos, por favor, venham até a biblioteca, nos prestigiem e com certeza serão recebidos com muito carinho. Muito bem, para a gente encerrar o Conecta News, vem aí os boletins epidemiológicos, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. E começamos por Nova Prata. Casos ativos são 38, casos novos foram 8 e confirmados em UTI 3 pessoas. Óbitos confirmados 36. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 34, em isolamento 39, hospitalizados 5, óbitos foram 2. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 26, cotiporanenses sob monitoramento 44 pessoas, hospitalizados não temos nenhum. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 14, casos hospitalizados 3, óbitos 11, casos em isolamento 73. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 38, hospitalizados temos 3, em outros hospitais, 4 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos ativos 13, óbitos foram 15, em monitoramento 32 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 5, em isolamento domiciliar 24, hospitalizados 1 pessoa. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos ativos 5, descartados 211, em isolamento domiciliar 10, óbitos foram 1. Pela cidade de São Jorge, pela cidade de São Jorge, temos confirmados 364, internados não temos nenhum, óbitos 10, isolamento domiciliar 9 pessoas. E pela cidade de Protásio Alves, casos ativos, não temos nenhum, positivos 143. Testes realizados foram 550 e óbitos foram 5, Thiago. Encerrando a nossa manhã, um abraço para a dona Tere Schemaier, que está nos acompanhando. E hoje é quinta-feira, Beto Guidini, é dia de Correio Livre nas bancas e disponível aos assinantes. A edição 1766 traz os principais destaques na sua capa. Segunda dose da vacina é essencial contra a Covid. A Service Contabilidade em novo endereço.
o amor pela educação e integrantes de facção criminosa são presos. Na contracapa, o principal destaque é os investimentos das emendas impositivas no Hospital São João Batista. Nós agradecemos a sua audiência nessa manhã de quinta-feira. O Conecta News retorna amanhã, 8 horas da manhã, para a sua edição de sexta. Bom dia e uma ótima quinta para você, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores do Conecta Mais. A Conecta News volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.